Olá! Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a linguagem Java, pelo menos o suficiente para você começar a programar na linguagem e poder ver na prática alguns dos conceitos de orientação ao objeto. Segundo os próprios autores da linguagem Java, Java é uma linguagem de uso geral, concorrente, baseada em classes e orientada a objetos. Concorrente no sentido de que ela é uma linguagem paralelizável. Você pode gerar execuções em paralelo, inclusive nós vamos aprender isso nesse curso. E uso geral no sentido que Java não é uma linguagem para um domínio específico, como por exemplo MATLAB, que é uma linguagem própria para matemática e uso mais científico. Java foi criada para ser simples. Ela é criada para ser parecida com C e C++, inclusive nesse vídeo, o final todinho desse vídeo é basicamente mostrando como a linguagem Java é semelhante a C e C++, mas ela é organizada de forma diferente por ser orientada a objetos. Ela possui tipagem forte e estática, no sentido de tipagem forte, que as operações de determinadas variáveis vão depender do tipo dessas variáveis, e estática no sentido que uma variável ela não muda de tipo. Se você criou uma variável que é do tipo inteiro, aquela variável vai ser sempre do tipo inteiro. Se você criou um objeto de uma determinada classe, ela vai ser sempre daquela determinada classe, ou de uma subclasse dela, como nós veremos no futuro. Nesse caso, ela é parecida com C e C++ também. E é uma linguagem de alto nível, então os detalhes de representação da máquina, elas são escondidas do programador. Então, diferentemente de C, que nós podemos acessar diretamente a memória do computador, e é por isso que C tem ponteiros, em Java isso não é possível. E ela possui um gerenciamento automático de memória. Em Java não tem aquela função free do C que é utilizada para liberar memória. Em Java tem apenas formas de alocar memória. Essa memória ela vai ser desalocada automaticamente pelo coletor de lixo, como nós veremos em alguns vídeos futuros também. E por fim, Java é uma linguagem compilada, mas ela é compilada para um bytecode. E esse bytecode ela é interpretada, ela é executada por uma máquina virtual. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. E nós temos aqui essa figura que vocês vão ver durante o curso, é o Duck, é o mascote do Java. Mas aqui do lado, esse símbolo aí de um café, o logotipo da linguagem. A linguagem Java ela é toda especificada, a especificação dela é aberta, e vocês podem baixar de graça a especificação da linguagem na internet, está aí o site disponível, inclusive parte dos slides e parte inclusive dos trabalhos da disciplina foram baseados aí nessa referência. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a questão de compilação da linguagem. Mas antes vamos falar mais ou menos como que você deve conhecer atualmente a compilação. Você deve conhecer as linguagens totalmente compiladas, como C, C++, Pascal. Nessas linguagens, você gera o código-fonte na linguagem e você precisa de um compilador para compilar esse código que você gerou para uma linguagem de máquina, também conhecido como código binário. Esse código binário ele contém instruções que serão executadas diretamente pelo processador do computador que você está utilizando. É por isso que elas dependem da arquitetura. Se você compilar um programa seu no Linux, por exemplo, o código gerado não vai executar no Windows, ou melhor ainda, se você compilar um programa num processador, como por exemplo o x86, ele não vai funcionar em outros processadores, como por exemplo o processador ARM, muito usado nos celulares. Então, quando você compila um código, ele fica em linguagem de máquina para aquela arquitetura e para aquele sistema operacional específico que você está compilando. Por outro lado, nós temos as linguagens interpretadas, como por exemplo JavaScript, PHP, Bash. Nesse caso,
os programas eles são lidos por um interpretador. O próprio código-fonte do programa que você gera, ele é lido e interpretado por um programa, e esse programa, ao ler linha por linha o código que você gerou, ele vai indicando para o computador o que deve ser feito. Então o teu código ele é interpretado por um outro programa, e esse programa é o interpretador. Já em Java e em algumas outras linguagens, como por exemplo Python, há um meio termo entre esses dois casos. Tá? Então em Java, nós temos que um código em Java ele precisa sim ser compilado. Só que o detalhe é que esse código Java ele é compilado para um código binário intermediário, que é um código binário de uma máquina virtual. Tá? Ele é conhecido também como bytecode. E uma máquina virtual, que nada mais é do que um programa, ele vai ler aquele bytecode e vai interpretar e dizer o que o computador deve fazer. Tá? Só a nível de curiosidade, a implementação mais atual do Python segue mais ou menos esse mesmo mecanismo. Bom, só como um exemplo aí, nós temos aqui no slide um exemplo de um código-fonte em Java. Tá? Nesse caso, eu estou criando uma classe chamada carro, e assim como o exemplo do vídeo anterior, esse carro ele possui alguns atributos, nesse caso um ano, que é do tipo inteiro, modelo, que é uma string, placa e cor, que também são strings. Eu tirei aqui desse exemplo os métodos, as funções, só para deixar ele mais simples. Bom, então nós temos aqui um código em Java. Esse código ele precisa ser compilado, e esse compilador, no caso do Java, é conhecido como JavaC. Ele vai converter um código-fonte em Java para um bytecode, para um código compilado. E aqui nesse exemplo nós temos um código bytecode da classe carro compilado. Como você pode ver, não dá para entender muita coisa porque esse código ele é binário. Esse código binário, apesar da gente não entender, uma máquina virtual, que é a máquina virtual Java, ele entende esse código. Ele é capaz de ler esse código e pedir para o computador atual executar o que está sendo pedido. E é por isso que o programa na linguagem Java, como ele é distribuído como os bytecodes, ele pode ser executado em qualquer arquitetura que tenha a máquina virtual Java. Nesse exemplo aqui nós temos que o Windows é capaz de executar programas em Java. O Android ele é capaz de executar em código em Java porque ele tem uma máquina virtual Java. E o Linux, da mesma forma, também é capaz de executar um código em Java porque o Linux possui uma máquina virtual Java. Ele tem esse programa que é capaz de entender um bytecode. Basicamente, qualquer sistema que tenha essa implementação de máquina virtual é capaz de executar um programa em Java. E é por isso que Java é executado aí nos mais diversos lugares. Então, como eu falei, ele roda no Linux, ele roda no Mac, roda no Windows, Android roda Java, TVs digitais, todas elas rodam Java hoje em dia. Nós temos sensores que são capazes de executar Java, servidores web, alguns robôs, no caso Lego Mindstorms, são programados em Java. Blu-ray usa Java, e hoje em dia nós temos até alguns cartões que possuem bytecode armazenado dentro do cartão que podem ser executados de forma segura. E esses são alguns exemplos, tem vários outros, e vários outros podem surgir aí no futuro. Bom, falando um pouquinho sobre bytecode, como você pode ver nessa figura, não dá para entender muito, porque ele é um código binário. Quem precisa entender esse código é um programa, é a máquina virtual Java, tá? Mas ele é o resultado da compilação de um código Java. Tá? Eles possuem extensão .class e basicamente eles contêm instruções de uma espécie de linguagem Java, inclusive é até possível descompilar e ver as instruções que foram geradas. Tá? E você pode descompilar um programa em Java, se você quiser dar uma olhada, através do comando javap-v. Ele vai pegar esse bytecode
e vai mostrar as instruções de máquina, mas nesse caso de máquina virtual, que foram colocadas no arquivo. Bom, por fim, o bytecode é um código binário e ele será executado pela máquina virtual Java. E que máquina é essa? Bom, a máquina virtual Java é a principal responsável pela independência de hardware da linguagem. E é basicamente um computador, só que um computador abstrato, implementado por um programa, tá bom? E esse computador ele possui um conjunto de instruções, assim como um processador tem um conjunto de instruções. Ele possui e gerencia uma memória, assim como o computador também. E assim como um computador não entende C, apenas o código que foi compilado da linguagem C, a máquina virtual ela também não entende Java. Ele só vai entender o bytecode, que foi compilado da linguagem Java. Atualmente, a implementação da máquina virtual Java mais utilizada é a Hotspot. Se você usa Java na tua máquina, tanto no Windows quanto no Linux, essa máquina aí é a Hotspot que é implementada. Tá? Ela é feita em C++, o código-fonte é aberto, você inclusive pode ver o código-fonte na máquina virtual e pode baixar também. E a máquina virtual, assim como a linguagem Java, a máquina virtual Java, ela também é toda especificada e essa especificação ela é aberta e pode ser baixada aí na internet. Cada nova linguagem, cada nova versão da linguagem Java, hoje nós estamos na versão 14, ela vem também com uma máquina virtual, uma especificação de máquina virtual nova. Bom, como é que você vai instalar o Java na sua máquina? Você vai baixar o Java da internet, está em um endereço. E nesse endereço aí você vai ver que possui algumas versões do Java. Se você já precisou rodar algum programa Java na tua máquina, você deve ter a máquina virtual já rodando, mas talvez você não tenha o kit de desenvolvimento. Então, basicamente existem duas versões do Java que você pode baixar, o JRE e o JDK. O JRE é o Java Runtime Environment. Ele é usado para executar programas em Java. Ele basicamente só contém a máquina virtual e mais nada. Tá? Então, por exemplo, não é possível compilar um programa em Java usando o JRE, tá? Porque ele é apenas usado para executar programas em Java. Como eu falei, se você precisou executar um programa em Java, possivelmente você tem o JRE instalado. Mas não é isso que nós vamos usar nesse curso. O que nós vamos usar nesse curso é o JDK, o Java Development Kit. Ele basicamente já contém o JRE, então você não precisa baixar os dois, é só baixar o JDK mesmo. Mas além do JRE, ele contém um compilador e outras ferramentas aí utilizadas para o desenvolvimento na linguagem Java. Tá? Então, como eu falei, é o que nós vamos usar aí durante o curso. Como é que você instala ele? No caso do Windows, você precisa acessar o site, que está no slide anterior. Você vai ter que procurar e fazer download do executável do instalador. Vai ter que ir lá onde você salvou o arquivo, executar o instalador, clicar em vários botões de Next e toma cuidado para não aceitar a instalação de Edwards que vem na instalação do Java do Windows. Se você não esquecer disso, a próxima vez que você iniciar o seu navegador, vai ter uma barrinha nova lá, muito útil para auxiliar aí você a fazer pesquisas usando um buscador que ninguém nunca ouviu falar. E depois disso tudo, você vai precisar reiniciar a sua máquina. Se você utiliza o Linux, não precisa fazer nada, ele já vem instalado. E se por acaso você estiver utilizando alguma distribuição do Linux que não tem o Java, é muito fácil, é só executar o sudo apt install openjdk e ele vai instalar essa versão aqui do Java OpenJDK, que inclusive é a mesma do Windows, tá? Não tem duas versões do JDK, os dois são OpenJDK, tanto no Windows quanto no Linux. A diferença é que no caso do Windows, a Oracle pega o OpenJDK e fecha o código para criar o executável. Mas os dois são OpenJDK. Bom, para desenvolver na linguagem, você pode utilizar o Eclipse, inclusive é o que eu utilizo normalmente quando eu vou fazer um programa maior em Java. Então, o Eclipse é um software livre, é o mais popular aí para a linguagem Java. Ele é desenvolvido na linguagem Java, o Eclipse. Ele é um pouco complexo, mas ele é completo.
Tá? Ele tem muitas facilidades para programar na linguagem. Além disso, ele é extremamente expansível, dá para programar basicamente qualquer linguagem no Eclipse, porque ele tem plugins para todas as outras linguagens. Outras possibilidades de IDEs tem o IntelliJ, excelente IDE, inclusive é o que é utilizado pelo Android hoje. Ele é pago, mas possui uma versão não comercial para estudante que você pode utilizar. Um outro IDE é o NetBeans, bastante conhecido. Ele é um pouquinho mais fácil do que o Eclipse, mas ele basicamente só programa em Java, até onde eu sei. Mas você pode utilizar também outros editores de sua preferência, tá? Eu gosto muito de usar o Sublime. Muitas pessoas hoje em dia usam o Visual Studio Code, que é excelente também, ou alguns outros editores aí menos apropriados para programação, mas que é perfeitamente possível, como Kate, VI e Notepad. Bom, na próxima aula nós iremos criar o nosso primeiro Hello World na linguagem Java.